Fala meu amigo, fala minha amiga botafoguense, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aí no canal Estrela Gloriosa. Para você que não me conhece, sou o Julião, sou o idealizador e o criador desse canal que traz informações do nosso querido Botafogo de futebol e regatas para você, torcedor botafoguense. Botafogo 2-0 para cima do Fluminense, para cima do finalista da Libertadores da América. É isso aí, Botafogo e Fluminense. Fluminense veio completinho, conforme eu falei no vídeo de hoje. O vídeo de hoje que demorou um pouco a ser lançado aí devido à minha internet, está um pouquinho ruim, e o vídeo já saiu quase na hora do jogo, o pré-jogo. Mas é isso aí, o importante é que o Botafogo não tomou conhecimento do Fluminense no dia de hoje. Botafogo jogou muito bem, o Fluminense, que tem um time bem treinado ali pelo Fernando Diniz, verdade seja dita, e o time veio completo, fez um jogo bastante duro, né, vamos dizer assim, com o Botafogo, mas o Botafogo aproveitou as oportunidades e liquidou a parada com gols de Júnior Santos e Tiquinho Soares. Tiquinho Soares saiu vitorioso aí na disputa, no duelo contra Hernan Campos. Já haviam se encontrado 3 vezes no gramado, até então nenhum dos dois tinha marcado, mas dessa vez Tiquinho Soares não passou em branco, ao contrário de Hernan Campos. Botafogo 2-0, e a gente vai ficar aqui com um corte. Assistam o corte aí e veja o que a mídia está falando do Botafogo depois da partida diante do finalista da Libertadores da América. Sem falar que os resultados da rodada favoreceram e muito ao Botafogo, né? Palmeiras perdeu, Grêmio perdeu, Flamengo empatou, o Red Bull Bragantino empatou e o Fluminense nós simplesmente liquidamos. Então o Botafogo está bem tranquilo, 9 pontos à frente aí do segundo colocado, 9 pontos, o que dá 3 rodadas. Então, para o término do campeonato, faltam 12 rodadas. Para o Botafogo, faltam 9. Conforme eu falei em vídeos anteriores, se o Botafogo manter essa média aí nas próximas 9 rodadas, será campeão com antecedência de 3 rodadas. Se ele manter a média que os outros times mantiverem até a 35ª rodada. Mas isso pode acontecer antes, né? A gente sabe disso. Então é isso aí, meus amigos. Fique com o corte aí e veja que a mídia está começando a se render ao Botafogo de futebol regata, está começando a assumir que não tem jeito. Infelizmente, o cavalo paraguai deu uma de maluco e vai ser campeão brasileiro. Tamo junto, galera. Forte abraço aí, Deus abençoe. Se gostar do conteúdo, deixa o like. Se não for inscrito no canal, fortaleça o canal aí. Saudações alvinegras. Tamo junto sempre. É isso aí, vamos falar sobre o clássico carioca, Fluminense e Botafogo, com o Maracanã cheio. Aliás, eu não consigo entender porque um clarão na arquibancada da diretoria do Fluminense, não sei se é uma orientação da Polícia Militar, um espaço enorme, sem Botafogo, torcedores, né, que poderiam ter preenchido claramente aquele espaço. Hoje as informações que a gente tem é que os ingressos foram esgotados para esse jogo, né? Então, pô, é difícil ver aquele pedaço todo, né? Em outros clássicos, a gente vê aquele espaço preenchido, né? Porque depende muito da questão da negociação entre os clubes com relação à carga de ingresso. Por exemplo, Botafogo e Fluminense no jogo, na ida no Newton Santos, a carga de ingresso foi de 10% para a torcida do Fluminense. Então acaba aqui para o jogo de volta, o Botafogo também só teve carga de 10%, só que por orientação da Polícia Militar, aquele setor ali não pôde ser aberto para torcedores do Fluminense. Então foi esgotada a carga de ingresso do Botafogo, foi esgotada a carga de ingresso do Fluminense, mas a gente viu aquele clarão ali na Incrível a nossa incapacidade de organizar um evento, né? Exato. É inacreditável um clássico desse tamanho, que poderia ter claramente ali 60 mil pessoas no estádio. A gente pede ali quase 15 mil lugares, em torno disso, por aí, né? Porque a gente não consegue se organizar. Mas dentro de campo foi um bom jogo, né? Você viu hoje um Botafogo que no primeiro tempo, com a intensidade na marcação, com a força que tinha, com o meio campo com jogadores muito motivados, a gente viu um Botafogo conseguindo fazer algo muito próximo do que o Internacional fez no jogo de ida da Libertadores no Maracanã. O Paulo, agora falando um pouco primeiro do lado do Botafogo, né, o líder do campeonato, ontem até eu disse aqui no Troca de Passe que eu tinha a impressão de que o Botafogo ia voltar a jogar naturalmente que jogava antes da chegada do Bruno Lage. Porque parecia muito claro que era necessário nesse time. Era só voltar ao que vinha sendo feito anteriormente. O Bruno Lage tentou inventar, mexeu o Tietê de posição, tirar um jogador de velocidade da beirada, colocar um meia canhoto ali, hora foi o Sauer, hora foi o Segovinha. Mexeu demais no que vinha dando certo. Eu acho que ele quis assinar o título. Ele quis. Ele falou, eu vou assinar aqui, esse título tá ganho, eu vou tenho assinar meu aqui, nome, ó, Bruno Lage. Tamanho. Né? Então me passou um ar de uma certa arrogância do treinador português nessa passagem pelo Botafogo. Quando assumem novamente
o Lúcio Flávio de maneira interina, ele falou, pô, vamos fazer o que estava dando certo. Colocou o Júnior Santos pelo lado direito, voltou o meio campo naquele tripé que vinha dando muito certo. O Marlon, Tietê e Eduardo. E a coisa fluiu. O Tiquinho jogou titular e a coisa fluiu. Eu acho que o Botafogo já tinha tido uma queda de desempenho desses jogadores. Acho que individualmente os jogadores não estavam entregando natural, também. Né? Que é natural também. Você não tem como manter um ritmo daquele. O aproveitamento era muito era muito acima da... A minha questão do Bruno Lage não é nem exatamente as mudanças no time, com exceção, obviamente, do absurdo. As minhas são todas as mudanças do time. Obviamente, a exceção, o absurdo que ele cometeu contra o Goiás de deixar o Tiquinho no banco. Mas eu acho que as outras alterações que ele fez procurando com que o Botafogo conseguisse voltar a jogar o futebol que o Botafogo já não estava conseguindo jogar. Assim, o Segovia era um jogador que já entrava normalmente pelo lado direito. E isso é importante. Por isso que eu digo para você, o treinador é óbvio que é importante. É ele que tem a gestão do grupo, que tem a gestão do time, do elenco, que coloca o time organizado ou desorganizado. E aí, nesse ponto, eu discordo do Pedro, porque para mim, o Bruno Lage, além dele querer anotar o seu nome ali nessa conquista, ele tentou de todas as formas, ele desestruturou a equipe para mim, desestruturou a equipe do Botafogo, que é uma equipe que normalmente ia oscilar, ia perder ponto e ia retomar naturalmente, porque era uma equipe que já tinha demonstrado isso. Se foram 5, 6, 7 rodadas, aí a gente caiu na dúvida. Mas não, foram 20 rodadas, 26 rodadas, jogando bem, com desempenho. E aí, quando os jogadores do Botafogo fazem isso, e aí a gente tem que aplaudir os jogadores do Botafogo, chamam a responsabilidade, conversam com o treinador. Aí o treinador, Lúcio Flávio, eu acho que muito inteligente, o que ele fala? Vocês querem como? Como que você se sente confortável? Mas o que vinha dando certo? Exatamente. O que vocês estavam fazendo? Exato. Vamos voltar. Vamos voltar. O Júnior Santos, lógico, mas aí... O Júnior Santos realmente oscilou, mas aí como não... tinha baixado. Como não oscila? Hoje já fez um jogo bom de novo. O Bruno Lage botava ele no jogo, ele não ia mal no primeiro tempo, tirava. Botava o Gabriel Pires ali para aquele setor. Botava o Tietchan lá do lado direito, vinha o Segovinha, voltava para o... Quando você começa a mexer demais, você tira a confiança do jogador, o entendimento do time, como o time jogava naturalmente. O time do Botafogo joga natural. Se você vê hoje como o Botafogo recupera a bola e chega no gol adversário, muito rápido. Você está falando do time do Fluminense vulnerável, porque o time do Botafogo faz isso acontecer. Porque ele é muito rápido, ele chega com muita velocidade. E eu vou falar do lado do Fluminense. Tem um ponto que ninguém está falando. É muito difícil você sair de uma classificação, de uma Libertadores, para uma final, para esses caras, em 3 dias depois, tá focado, concentrado, com a sua adrenalina todo vapor para um jogo tão difícil como esse. Mas eu acho que vai além disso. Eu acho que vai além disso porque... É muito difícil. Eu vou te falar uma coisa para você, lá dentro... Não, imagino que... Você botar isso na cabeça, desligar... Porque a gente fala muito fácil assim, né? Não, desliga a chave e vai disputar. Né? Não tem como, cara. Não, mas eu acho que vai além disso porque, na minha opinião, tá? Não foi só uma questão da concentração, porque a gente viu o Fluminense repetir questões defensivas que acabam expondo essa fragilidade defensiva do time nos jogos, inclusive, contra o Internacional. Tanto no Beira-Rio quanto no Maracanã. Mas aí é uma trocação, né, Pedro? É um jogo de igual, de embate igual. Eu acho que é uma questão que... Se você não achar que o Inter não vai atacar o Fluminense num jogo de semifinal de Libertadores... Mas não é a questão de não atacar. A questão é a forma com que o Fluminense se viu exposto nos 2 jogos. Mas o treinador é assim, mas o treinador tem esse DNA dele. Eu acho que é uma aposta dele, assim, ó. Eu vou atacar muito, vou ser atacado também, mas eu vou tentar fazer o gol lá. Eu acho que né? Então, só que a gente vai pegar, por exemplo, se é a questão da história do resultado. Se os 2 gols contra o Inter, as 2 bolas do Valência entram... Não, então, mas aí não é só a gente analisar em cima do resultado. Pois é, mas se a gente analisar também que o time não pode ser contra-atacado, que o time não vai ser atacado, não é que não pode, mas ele não pode ser tantas vezes como vem acontecendo com o Fluminense. Olha, aconteceu. Você sabe disso, eu sou um fã absurdo do trabalho do Diniz. Se eu tô num time onde eu ataco 15 e sou atacado 10 e eu venço, eu tô feliz com o meu time. Então, mas a questão é que você não vai vencer. A questão é que nem sempre você vai vencer. Vai ter jogo, por exemplo, que você não vai conseguir criar mas é fato, você não vai ganhar todos os jogos. Não, mas tem a questão do adversário também, exatamente, né? Você tem um time fortíssimo do outro lado. Você enfrentou o campeão brasileiro. Exato, o Botafogo... Primeiro lugar do brasileiro. Mas então você não acha que o Fluminense tem se mostrado regularmente... Mas ele sempre foi assim, o time do Diniz... Não sempre foi dessa forma. Ele fica mais cedo mais seguro, né, Paulo? Esse ano, mas o Fluminense é uma das melhores defesas. Se você pegar todos os jogos, o Fluminense foi atacado pelo Olímpia.
pouco, né? Pouco, mas foi. Então, se a gente for imaginar, analisar, o Fluminense sempre, o Diniz sempre prezou por isso. Não, mas você ele vai jogar. Eu entendo o seu ponto e entendo do Pedro. Eu acho que os dois têm razão. Eu entendo acho que os dois têm razão. O Pedro, quando ele diz, o Fluminense já foi mais seguro defensivamente do que nesses últimos jogos, com as alterações que o Diniz se propôs a fazer. Um time um pouco mais ousado, com o Ganso como um segundo homem, tirando o Alexander. Ele pode rever isso a qualquer momento e colocar o Alexander no time, tirar ou o John Kennedy ou o Ganso e voltar ao que era um time mais seguro. Se o time se defende bem e não ataca, se o time se defende bem e não ataca, a gente fala. Se defende bem demais, mas não ataca. Mas o problema, Paulo, é contra um time como o Botafogo, tem que buscar um time equilibrado, né? Sim, um time equilibrado, mas você vai ser exposto, cara. Você está numa semifinal, você está jogando contra uma equipe fortíssima, você vai ser atacado, você vai ter que se expor em algum momento. O Fluminense, né, nesse jogo, ele foi até conservador, não foi? Ele entrou meio conservador contra o Inter. Contra o Inter. Qual o jogo? Da semifinal, ué. Não, o jogo do Maracanã, ele usou no Maracanã, ele lá no Beira-Rio. Lá no Beira-Rio. No Beira-Rio, sim. Isso mas aí ele já precisava buscar, né? Ele já tinha conseguido um empate no primeiro jogo. Eu tô citando os dois jogos contra o Internacional, que são os mais recentes. Mas antes disso mesmo, a gente já tem visto, a gente tem falado regularmente da questão do Fluminense. Eu concordo contigo, mas isso vem desde o ano passado. Ele sempre jogou assim. Não, a gente viu o Fluminense muito mais seguro defensivamente na maior parte da temporada. Vamos ouvir as entrevistas, primeiro da parte do Botafogo, depois a gente vai comentar um pouco mais sobre o Fluminense também, e a gente ouve os personagens do Fluminense. Tiquinho Soares e Lúcio Flávio falaram sobre essa vitória importante do líder do campeonato, 2-0. Vamos acompanhar. Vamos deixar bem claro que o grupo do Botafogo está fechado, está todo mundo unido. Infelizmente, com o nosso outro treinador, a gente não conseguiu o que ele queria, impor o que ele queria, né? Mas como eu falei aqui, tem grandes jogadores, e lembrando que pode ser qualquer treinador que vier para cá, o mais importante sempre vai ser o Botafogo, mas eu acho que parabenizar a nossa equipe, que fizemos um grande jogo hoje diante de um grande adversário que está na final da Libertadores, mas eu acho que é ressaltar a nossa vontade e seguimos juntos. É importante aqui frisar que os jogadores eles sempre trabalharam dentro do melhor nível possível, independente de quem ali estivesse dirigindo esse grupo. É um grupo muito focado, um grupo maduro e ciente daquilo que eles querem em relação principalmente a essa competição. Aconteceu a mudança, né? Vocês fazem parte desse contexto. E o que eu acredito assim em relação a ter vindo para um jogo como esse, especialmente a necessidade que nós tínhamos de novamente voltar a ter um resultado positivo, né, com vitória. Nós passamos aí por esse período, né, em que nós tivemos as derrotas e por último o empate. Mas em nenhum momento o grupo deixou de confiar, de acreditar naquilo mesmo que eles vinham construindo e que levou eles até o momento a serem os líderes da competição, e isso já praticamente desde o início, né, do brasileiro. Então eu só tenho assim que parabenizar o elenco, o grupo, porque os jogadores eles se doaram, se dedicaram, porque enfrentaram uma grande equipe. Haja vista que essa semana, né, conseguiu aí uma vaga na decisão da Libertadores, e não é qualquer equipe que chega numa final de Libertadores. Bom, eu me sinto preparado, e eu acredito que assim as pessoas que hoje dirigem o clube também, porque senão não teria dado a mim essa condição, né? Até porque a equipe é a líder, né, como eu falei anteriormente, é a líder da competição e já há muitas rodadas, e em função, óbvio, da situação naquele momento, né, da saída lá do Luiz, que eu acabei tendo esse trabalho com o Cláudio, por estar ali mais próximo, né, do dia a dia desse elenco, desse grupo, a gente foi especialmente conhecendo melhor, né, tudo aquilo que já havia sido feito, né, com o Luiz e depois com o Cláudio e consequentemente depois até com o Bruno.
foi tendo essa percepção de que é um grupo de jogadores simples, jogadores que se doam, jogadores que querem realmente marcar uma história aqui dentro do Botafogo, e nós sabemos que aquilo que eles estão construindo é algo, né, que a gente espera que se concretize bem no final, porque é algo fantástico que eles estão fazendo. É um jogo muito importante, né? A gente sabia que ia ser um jogo difícil. A gente consegue os 3 pontos, vai dar mais confiança para a gente fazer grandes jogos no decorrer da temporada e alcançar o objetivo, que é o título. O Bruno Lage, primeiramente, né, tem que agradecer o trabalho que ele fez aqui, né? Independente, como pessoa, era uma pessoa boa e tal, e que Deus possa abençoar ele. E hoje a equipe é um pouco diferente, né? Que o Luiz Castro, o Lúcio Flávio junto com o Carlos, colocou ali os esquemas praticamente que a gente vinha jogando, time que a gente começou aí essa temporada, e graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom jogo, os gols saíram e agora a gente vai ganhar mais confiança para o decorrer da temporada. Foi melhor assim com essa equipe? Hoje a gente conseguiu o resultado, né? Sabemos que alguns detalhes aconteceram para que a gente não conseguisse a vitória nos outros jogos. Alguns detalhes pequenos que acontecem no futebol, e coincidentemente a gente conseguiu a vitória, e é mais ou menos isso aí. A gente tem uma identidade, né? A gente conseguiu hoje colocar isso em campo. Como eu falei, o Bruno Lage chegou, para ele foi difícil, né? Ele pegar esse trabalho assim no meio da temporada. Então o Carlos, ele já treinava, já trabalhava com a gente, já conhecia os estilos dos jogadores que tinha aqui. Então para ele foi, tanto para ele como para o Lúcio, que teve pegou esse início de trabalho, conseguiu ali colocar hoje ali a nossa equipe, e assim, deu certo, e a gente conseguiu fazer um grande jogo, como eu disse antes. Agora é cabeça no lugar e continuar focar no campeonato para a gente dar seguimento aí na boa fase. Do Carlos se juntar ao Lúcio Flávio, sim, foi um pedido nosso, até porque conhece bem o grupo. O Carlos também é capitão, né? Tem algo diferente do Lúcio. O Lúcio é mais sereno, o Carlos também é um pouco mais, como é que eu vou dizer, gosta muito da disciplina, é um cara duro, e eu acho que os dois se complementam muito bem. Por isso que quando nos perguntaram dessa ideia da gente ter o Carlos junto, foi unânime, né? Todo mundo gostou dessa ideia, e ele já nos primeiros dias se nota que tem muito para nos ajudar, tem nos ajudado. E a permanência do Lúcio como principal, a gente gosta muito dessa ideia, né? Obviamente não foi decisão nossa, só foi nos comunicado, e a gente está feliz com o Lúcio aí. Graças a Deus ele está aí com a gente. Cara, o grupo nunca teve rachado. O grupo teve derrotas, né? E quando tem derrotas é normal que haja muitos comentários, né, fora, mas a gente nunca perdeu o foco, né? Trabalhando sempre para tentar voltar às vitórias. Graças a Deus conseguimos hoje voltar às vitórias, e vamos continuar trabalhando para a gente permanecer vencendo, mas nunca teve rachado, cara. Já ando muitos anos no futebol e nunca tive um vestiário tão família como esse, então é muito bom estar trabalhando com esses jogadores. Você sabe que eu estava acompanhando as entrevistas, né? Ouvi o Tiquinho ali na saída do campo, agora a entrevista do Júnior Santos, até do Marçal nem tanto, mas do Júnior Santos. Os jogadores não quiseram falar, né? Eles até, quando questionados, o que mudou e tal. Não, estamos voltando a jogar do jeito que a gente jogava. Ninguém quis criticar abertamente o Bruno Lage. Mas está muito claro que eles estão muito mais à vontade e muito satisfeitos pelo simples fato de voltarem a fazer o simples, voltar a fazer o que vinha dando certo, e que eles estavam se sentindo à vontade antes de tantas trocas, não, Pedro? Me parece que há uma satisfação geral com a volta ao estilo antigo. Não, perfeitamente, de um grupo que conseguiu recuperar a confiança, mas principalmente de voltar a responder, de voltar a desempenhar. E fica muito claro que realmente, a partir do momento que é noticiado que partiu do grupo a decisão de ir até a direção para ver a mudança do treinador, isso também dá a eles uma responsabilidade muito grande. E para o torcedor do Botafogo, óbvio, muito feliz que conseguiram hoje corresponder.